Nas próximas aulas, iremos discutir as reações de substituição nucleofílica em compostos carbonilados. Vimos nas aulas anteriores que a adição de reagentes organometálicos, como os reagentes de Grignard, a aldeídos e cetonas, fornece de forma irreversível um alcóxido estável que pode ser protonado para formar um álcool. Porém, quando adicionamos um álcool a um composto carbonílico na presença de uma base, vimos que a reação é reversível e o produto, um M-acetal, é formado somente até uma determinada extensão. Por que ocorre essa diferença na reversibilidade das duas reações? A adição de álcool à carbonila de aldeídos e cetonas em meio básico fornece um intermediário instável porque o grupo alcóxido pode ser expulso da molécula. Em outras palavras, o nucleófilo da reação é também um bom grupo de saída, e isso possibilita que ele seja eliminado, formando novamente a carbonila e o nucleófilo. O mesmo pode acontecer se o composto carbonilado em questão já possui em sua estrutura um grupo de saída. Vejamos o que acontece quando um éster reage com um reagente de Grignard. Um intermediário aniônico instável se forma e ele então colapsa, expulsando a metoxila como grupo de saída. Nesse caso, porém, não voltamos para os materiais de partida, mas sim produzimos um novo composto, uma cetona, que é produto de uma substituição. O grupo metoxila do éster foi substituído por uma metilanacetona. A maioria dessas reações vão acontecer com derivados de ácidos carboxílicos, sejam como materiais de partida ou produtos. Vamos começar analisando as reações envolvendo os cloretos de ácido e os anidridos. A reação do cloreto de acetila com um álcool em meio básico fornece um éster, que é o produto de substituição. O mesmo produto será obtido se usarmos o anidrido no lugar do cloreto de ácido. Mas como essa reação acontece? A primeira etapa da reação é a adição do nucleófilo, o álcool, à carbonila do cloreto de ácido, que é eletrofílica. A base é importante para remover o próton do álcool após o ataque. O intermediário alcóxido tetraédrico formado é instável e colapsa, eliminando o cloreto como grupo de saída. Mas por que esses intermediários tetraédricos são instáveis? A resposta está relacionada à habilidade do grupo de saída. Uma vez que o nucleófilo se adiciona ao composto carbonilado, a estabilidade do produto, o intermediário tetraédrico, depende da habilidade que os grupos ligados ao carbono sp3 possuem de sair, levando a carga negativa. O ânion que for mais estável será o melhor grupo de saída. Temos aqui 3 opções de grupos de saída: o carbânion metila, o cloreto e o alcóxido. O carbânion é muito instável, então é um péssimo grupo de saída. Logo, nos restam alcóxido e cloreto. Alcóxidos são estáveis, mas ainda assim são bases fortes e reativas. Já o cloreto suporta bem a carga negativa e é pouco reativo, portanto, é melhor grupo de saída. Um bom guia para comparar a habilidade de grupos de saída é o pKa do ácido conjugado. Quanto menor o pKa do ácido conjugado, mais estável é o ânion que atua como grupo de saída e maior sua habilidade como tal. Assim como cloretos de ácido reagem com álcools formando ésteres, eles também podem reagir com aminas formando amidas. O mecanismo é bem semelhante ao que vimos para a formação de ésteres. Porém, aqui, uma segunda molécula de amina é necessária para remover o próton do intermediário tetraédrico. Note que o cloreto é o grupo de saída e o sal cloreto de amônio é formado como subproduto da reação. Vimos que anidridos e cloretos de ácido reagem com álcools para formar ésteres e com aminas para formar amidas. Mas você esperaria que ésteres reagiriam com aminas para formar amidas ou que amidas reagiriam com álcools para formar ésteres? Se analisarmos os mecanismos das duas reações, veremos que elas formam um intermediário tetraédrico comum e a resposta para a nossa pergunta está na habilidade dos ânions em atuarem como grupos de saída. Alcóxidos são bases fortes, com pKa do ácido conjugado em torno de 15, logo não são bons grupos de saída. Porém, amidetos são ainda mais básicos e são grupos de saída piores que os alcóxidos. Por esse motivo, o metóxido é expulso como grupo de saída e a amida que se forma. Existem 3 fatores que influenciam as reações de substituição. Vimos até aqui a importância da habilidade do grupo a ser substituído em atuar como grupo de saída, para que a reação aconteça no sentido da formação do produto de substituição. Vamos considerar agora outros 2 fatores, a força do nucleófilo e a reatividade do eletrófilo.
Vimos que o pKa do ácido conjugado pode ser um bom indicador da habilidade do grupo de saída. Da mesma forma, também podemos usá-lo como guia para prever a nucleofilicidade do reagente em substituições à carbonila. Um ânion estável é um bom grupo de saída, mas um péssimo nucleófilo. As duas propriedades são o inverso uma da outra. Bases fortes são mais nucleofílicas frente a substituições em carbonila. Bons nucleófilos são grupos de saída ruins. Podemos listar os derivados de ácido carboxílico em ordem de reatividade frente a reações de substituição em carbonilas. Essa ordem de reatividade está relacionada com a efetividade da deslocalização do par de elétrons do grupo substituinte presente na carbonila. Amidas são as menos reativas frente a nucleófilos, porque o par de elétrons do nitrogênio é estabilizado por ressonância com o orbital π antiligante da carbonila. Essa interação tanto diminui a energia do par de elétrons, quanto aumenta a energia do novo orbital π antiligante da carbonila, que é o LUMO para a reação com nucleófilos. Isso torna a carbonila de amidas menos suscetível ao ataque de nucleófilos. Com ésteres acontece o mesmo, porém, como os orbitais do oxigênio são menores em energia, uma vez que ele é mais eletronegativo, esse efeito do aumento da energia do LUMO é menos pronunciado. O mesmo é válido para cloretos de ácido. A eficiência de deslocalização é ainda menor que a do oxigênio. Além disso, o efeito indutivo retirador de elétrons do átomo de cloro aumenta a eletrofilicidade da carbonila do cloreto de ácido. Em reações de substituição em ácidos carboxílicos, o grupo de saída deve ser o ânion hidróxido, que apresenta a habilidade de grupo de saída semelhante aos alcóxidos. Portanto, a eletrofilicidade de ácidos carboxílicos é semelhante à de ésteres. Ésteres reagem com amônia para formar amidas, porém, ácidos carboxílicos não reagem. Se colocarmos um ácido carboxílico na presença de um bom nucleófilo, que é também uma base, ele irá desprotonar o ácido, formando um carboxilato. Uma vez que o carboxilato é formado, o nucleófilo não irá atacá-lo, uma vez que ele não é eletrofílico. Para finalizar, gostaria de propor alguns exercícios e reflexões. Agora que você já sabe como cloretos de ácido reagem com álcools para formar ésteres, tente propor um mecanismo e o produto para a reação de substituição em anidridos. Usando o que você aprendeu sobre pKa e habilidade de grupo de saída, tente propor um produto e o mecanismo para a reação entre o cloreto de ácido e um carboxilato. Relacionando agora o pKa com a força do nucleófilo, quem você esperaria que fosse mais nucleofílico frente à reação de substituição em carbonilas, água ou amônia? Até a próxima aula!